Oi, eu sou o Kaique e eu vou fazer o primeiro exercício do trabalho de matemática. Para começar, eu montei a tabela de alturas em centímetros no meu caderno e comecei a organizar a frequência. Eu só contei a quantidade de alturas em centímetros que tinham de 1,65 a 1,75 e o resultado foi 6. Na segunda foi 10, na outra foi 6 de novo e na última deu 1. Somando tudo isso, deu 23, que 23 é a quantidade de alturas total, que no caso são 100% das alturas. Então eu só passei o 6 para porcentagem colocando o símbolo de porcentagem. No 10 eu coloquei o símbolo de porcentagem também. No 6 a mesma coisa. E no 1 também eu coloquei o símbolo de porcentagem. E para calcular o ponto médio, eu só fiz 165 menos 175. Dividi por 2 e deu 170. No segundo deu 180, no terceiro deu 190, no último deu 200, que somando tudo deu 740. Então, eu fiquei com o exercício 2. Aí tá as duas contas dos dois triângulos, eu nomeei cada um deles. A primeira conta eu fiz a regra de 3. 5 é igual a 10, x é igual a 15, aí ficou 10x é igual a 75, x é igual a 75 dividido por 10, que deu x é igual a 7,5. O triângulo 2 eu também fiz a regra de 3. 10 é equivalente a 8, 15 é igual a y, 10y é igual a 120, y é igual a 120 dividido por 10, que y é igual a 12. Ou então, eu tentei gravar isso aqui de todas as formas no papel, mas não deu porque eu acabava que tava gravando com uma mão só e eu não tinha um tripé, então a câmera ficava desfocada, às vezes eu tirava a câmera do papel. Então eu tô fazendo pelo computador e eu tenho provas de que eu realmente tentei fazer no papel, então, vamos começar. A expressão que eu fiquei foi 9 raiz de 6 vezes 3, opa, 3 raiz quarta de 2. Então, a gente precisa primeiramente desenvolver essa expressão. Então, sabendo disso, a conta ficaria 9 raiz quarta de 6 elevado a 2 vezes 3 raiz quarta de 2. Então, agora sabendo que o produto das raízes com o mesmo índice é igual à raiz do produto, a gente pode deixar essa equação assim. E agora a gente vai ter que resolver a potência. Então ficaria assim. E agora é só a gente multiplicar. E como eu disse antes, o produto das raízes com o mesmo índice é igual à raiz do produto. Então o final da conta, o resultado final dessa conta seria 27 raiz quarta de 72. A próxima questão que eu fiquei responsável por resolver era a raiz quadrada de 50 dividido pela raiz quadrada de 10. Não tem nenhum segredo nisso, a gente pode simplesmente deixar assim também. Os dois são o mesmo sinal. E simplesmente resolver a divisão. Então, 5 é o resultado. Bom, essa é a minha parte que eu fiquei com a questão 4 dos exercícios de matemática, que é sobre a racionalização das frações com denominadores irracionais. A primeira questão
é a fração 8 sobre a raiz quarta de 4. Para a racionalização, a gente sabe que a gente tem que tirar o 4 dessa raiz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar toda essa fração pela raiz quarta de 4 elevado a 3. Por que a gente vai multiplicar pela raiz quarta de 4 elevado a 3? Porque assim a gente sabe que quando a gente for em cima a gente só junta, porque não tem raiz nenhuma, então vai ficar 8 raiz quarta de 4 elevado a 3. Mas quando a gente tem multiplicação de raízes com índices iguais, a gente só mantém a raiz e o índice e multiplica o que há dentro de cada uma delas. Então vai ficar 4 vezes 4 elevado a 3. E como a gente já sabe que na multiplicação de potenciações, aqui no caso, o 4 está potencializado a 1, a gente só vai manter a base e somar os expoentes. Então vai ficar raiz quarta de 4 elevado a 4. E agora a gente pode só tirar o 4 da raiz e vai ficar 8 raiz quarta de 4 elevado a 3 sobre 4. E agora a gente precisa de um número que divide 4 e 8 ao mesmo tempo. Qual número é esse? O 4. E vai ficar da seguinte maneira. A gente vai dividir 8 por 4 e a gente vai dividir 4 por 4. Vai ficar 2 raiz quarta de 4 elevado a 3 sobre 1. Só que no caso, esse 1 não faz diferença. Ele só tá aí porque foi a resposta de 4 dividido por 4. Então esse 1 pode ser desclassificado, excluído, porque ele não vai fazer diferença. Então a resposta para o primeiro exercício é 2 raiz quarta de 4 elevado a 3. Na segunda questão, nós temos a fração 1 sobre 4 mais raiz quadrada de 10, que para ser racionalizada vai ter que ser multiplicada pelo seu oposto, que é 4 menos raiz quadrada de 10. O numerador vai ficar 4 menos raiz quadrada de 10, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E o denominador vai ficar igual a 16 menos 4 raiz quadrada de 10 mais 4 raiz quadrada de 10 menos raiz quadrada de 10 ao quadrado. E a gente pode anular esse menos 4 raiz quadrada de 10 mais 4 raiz quadrada de 10, porque eles são opostos e quando eles se somarem ou se subtraírem, vai dar zero. E a gente também pode tirar o 10 da sua raiz, porque a gente tem o expoente 2 e o índice 2. E quando a gente tem uma raiz que tem o mesmo índice igual ao expoente do número, a gente tira esse número da raiz, que vai dar 16 menos 10. E 16 menos 10 é igual a 6. Ou seja, a fração vai ficar 4 menos raiz quadrada de 10 sobre 6. E a gente pode dividir esses 6 e 4 por 2. Que vai dar 2 menos raiz quadrada de 10 sobre 3.
Oi, meu nome é Gabriel Fabrício e eu fiquei com a quinta questão. Ela fala assim: sabendo a aresta de um cubo mede 4 centímetros, calcule a diagonal de uma face. Já que a face de um cubo é igual a um quadrado, você só precisava saber a fórmula de como calcular a diagonal de um quadrado, já que a aresta é igual a um lado de um quadrado. Já que ali no lado eu anotei mostrando como é a fórmula. Então a fórmula é L vezes raiz de 2. É meio que isso, já que 4 centímetros é o lado, 4 raiz de 2. E a B pede a medida da diagonal de um cubo. Nela é basicamente a mesma questão da A. Só precisava da fórmula, que é A aresta e vezes raiz de 3. Já que já sabemos a medida da aresta, que é 4, a resposta é 4 raiz de 3. Essa é a diagonal de um cubo. E foi isso.